Fala gurizada, olha eu aqui de novo para falar de Grêmio. E o Grêmio agora vai ter 10 dias sem calendário de jogos, apenas para treinamento. E aí o Mano Menezes vai ter uma grande oportunidade para fazer um treinamento mais específico, colocar a metodologia de jogo dele em prática, algo que ele não teve desde que ele chegou aqui, que foi o tempo. E com certeza a vitória de ontem de 2-0 sobre o Juventude vai trazer mais tranquilidade para que esse trabalho seja feito, tanto da parte dele quanto da parte dos jogadores, que vão se sentir melhor, com certeza, né, o jogador se sente mais motivado, se sente mais esperançoso, acredita mais no seu potencial, no seu próprio futebol, quando o time está indo bem. Ontem, após a partida, o Mano Menezes falou sobre a melhora do time do Grêmio. E ele falou que isso já vem acontecendo há alguns jogos, só que os maus resultados estavam mascarando essa visibilidade da melhora do time do Grêmio. E aí eu fiquei pensando, será que isso é mesmo verdade? E aí eu resolvi fazer uma pesquisa rápida e trazer alguns dados aqui para vocês, para a gente comparar e ver se isso é verdade ou não. Então eu trago aqui, como vocês podem ver, o Mano Menezes ele tem 12 jogos à frente do time do Grêmio. Desses 12 jogos, o Grêmio venceu 4, empatou 6 e perdeu 2. O Grêmio teve aí 13 gols marcados e 10 gols sofridos durante esses 12 jogos. O aproveitamento do Mano Menezes em todo esse período de treinamento foi de 50%. Então ele teve 50% de aproveitamento, que é um aproveitamento de mediano para ruim. Só que a gente vendo assim parece que realmente está mal o time do Grêmio. Inclusive ali a gente percebe que existe a situação do Grêmio levar quase um gol por partida. Mas aí para a gente ter um critério, se melhorou ou não, a gente não pode pegar o todo. Então eu resolvi dividir, né, os 6 primeiros jogos e os 6 últimos jogos, para a gente comparar e realmente ver se houve melhor. Quando a gente faz essa separação, a gente consegue observar algumas coisas, tá? A primeira delas é a seguinte, nos primeiros 6 jogos, os resultados foram esses. O Mano Menezes teve uma vitória, 4 empates e uma derrota. O Grêmio sofreu 7 gols e marcou 7 gols. Ou seja, o Grêmio se manteve, né, marcando praticamente um gol por partida, mas sofreu mais de um gol por partida. Isso aí explica os maus resultados. E aí a gente vai falar sobre aproveitamento. O aproveitamento do time do Grêmio nesses 6 primeiros jogos é 38% de aproveitamento. 38% é o aproveitamento de um time que está na zona de rebaixamento. É um aproveitamento de um time que vai ser rebaixado para a segunda divisão, de um time que não tem condições de passar para uma próxima fase da Copa do Brasil, não tem condições de passar diretamente para a fase eliminatória da Sul-Americana, né? Isso explica um pouco o que aconteceu. Mas aí a gente pega os últimos 6 jogos. Nos últimos 6 jogos a coisa muda um pouco, né? O Mano já teve 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Durante esses 6 últimos jogos, o Grêmio marcou 6 gols, manteve praticamente a média de 1 gol por partida, mas sofreu apenas 3 gols. Isso dá uma média de meio gol por partida, e se a gente levar em consideração que nos últimos 4 jogos o Grêmio não sofreu gols, né, esses 3 gols que eu estou relatando aqui se referem ao jogo contra o São Paulo, que foi 2-1, o Grêmio tomou 2 gols, e também o empate de 1-1 contra o Bragantino. E aí quando a gente vai para o aproveitamento, a gente vê que o Grêmio alcançou nesses últimos 6 jogos 61% de aproveitamento. À primeira vista assim não parece um resultado tão bom, mas para critério de comparação, eu fui procurar no Campeonato Brasileiro a porcentagem de aproveitamento de cada clube. E, para minha surpresa, o Fluminense, treinado pelo Renato Gaúcho, que hoje está na 5ª colocação, tem 60% de aproveitamento. Isso quer dizer o quê? Que o Grêmio realmente está tendo um desempenho melhor. E quando a gente compara os primeiros 6 jogos para esses últimos 6 jogos, fica claro essa evolução. Então o que o Mano Menezes relatou realmente é verdade. É claro que quando eu falo do Fluminense, o Fluminense tem 60% de aproveitamento nos 11 jogos do Campeonato Brasileiro. E não somente ali numa amostragem de 6 jogos como a gente está falando do Grêmio. Mas como o trabalho do Mano Menezes é bem mais recente e a gente precisa fazer essa comparação para verificar se houve realmente evolução, eu acho que a gente consegue aí constatar que ele fala a verdade, que o Grêmio teve uma evolução, o Grêmio deixou de tomar gols,
né, manteve-se marcando pelo menos um gol por partida e tudo indica que vão haver melhoras. E falando em melhora, essa melhora passa também por um reforço no elenco. E falando em reforço no elenco, né, o que se falou no dia de hoje aí, na realidade essa notícia ela começou ontem, foi dada pelo Craque Neto, né, da Bandeirantes. Ele relatou ali que o Alex Santana, volante do Corinthians de 30 anos, estava numa negociação com o Tricolor, né? O Corinthians, a princípio, vai liberar o jogador para o Grêmio por empréstimo. O Grêmio já está em acertos finais aí com o jogador, deve inclusive, né, já anunciar essa contratação ainda essa semana. Esse jogador, ele é um volante, um segundo volante, mas ele já atuou na carreira como 10, como meia. Então aí ele é um jogador bivalente que pode fazer inclusive aquela função de meia de apoio, que é algo que o Mano tem buscado, né, relatado isso nas entrevistas dele, que seria importante ter um meia de apoio ali para o Cristaldo. Esse jogador ele pode executar essa função, já fez isso no passado. Ele foi formado nas categorias de base do nosso rival, do Internacional, e uma das últimas atuações dele foi, antes do Corinthians, foi no Atlético Paranaense. Inclusive chegou naquele Atlético Paranaense que chegou à final da Libertadores e acabou perdendo para o Flamengo, que foi treinado por o Filipão. Então tudo indica aí que o Filipão deu a indicação dessa contratação, ou pelo menos deu o aval do nome dele para ser contratado pelo Grêmio, já que os dois trabalharam juntos nesse período. E ainda falando sobre negociação, a gente tem a situação do presidente Alberto Guerra, que está lá na Europa, né? Inicialmente ele foi com a justificativa de assistir a final da Champions League, né, na Alemanha, mas ele permanece lá e até o que se sabe até o presente momento é que ele está numa negociação para conseguir fechar a contratação do Adrielson. Eu já falei aqui em outro vídeo, né, o zagueiro pela direita, que pertence ao Lyon, estava emprestado ao Anderlecht da Bélgica, que anunciou que não vai exercer a opção de compra, então assim ele volta para o Lyon quer se desfazer do jogador, né, não pretende manter ele no time. A princípio ele também não vai ser aproveitado em algum outro time do grupo, né, como o Botafogo, por exemplo. Então é uma oportunidade para o Grêmio trazer, resta saber qual vai ser o valor e como essa negociação vai ser feita. O jogador, a princípio, tem interesse de voltar a jogar no Brasil e o Grêmio é uma excelente oportunidade para ele retomar a carreira aqui no nosso país. E por fim, né, hoje foi o sorteio da Sul-Americana. Nesse sorteio ficou definido que o Grêmio, caso passe pelo Alianza Lima do Peru, né, vai jogar primeiro contra o Alianza Lima, o primeiro jogo é lá no Peru e o Grêmio decide em casa, na Arena do Grêmio. Passando, vai enfrentar a Universidade Católica do Equador. É um dos times ali, não digo mais fraco, mas também está longe de ser um dos mais fortes da Sul-Americana. Foi competente o suficiente para passar de maneira direta. Então o Grêmio aí, passando pelo Alianza Lima, já sabe quem vai enfrentar na próxima fase. Pessoal, por hoje é isso aí. Eu vou continuar trazendo notícias atualizadas e resumidas para vocês aqui sempre que possível, pelo menos um vídeo por dia. Mas eu já peço aqui, se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha, né, encaminha para um amigo. Isso aí ajuda muito a gente continuar com esse trabalho, trazendo informação para vocês. É isso aí, um abraço e até a próxima.